Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Hoje recebemos no nosso espaço Marciele Cravo, presidente da AJAPRA, Associação Jaraguaense Protetora dos Animais. Tudo bem, Marciele? Tudo bem, obrigada pelo convite. Marciele, a associação é uma entidade que busca o respeito pelo bem-estar dos animais. Como surgiu a iniciativa de criar a AJAPRA lá em 2005? Então, na verdade, partiu a iniciativa de um grupo bem pequeno de pessoas, né? Hoje essas pessoas até não estão mais na associação. Pessoas que tinham, né, um interesse comum de gostar dos animais, querer o bem dos animais, e partiu essa iniciativa de formar a ONG. Com o passar dos anos e com a informação chegando, a ONG foi se estruturando de uma forma que virou título de utilidade pública, né? Hoje a gente tem CNPJ, enfim, formalmente nós somos uma ONG, né, bem estruturada. E claro, hoje nós somos 12 voluntários somente, mas sempre num rodízio, porque todos os anos, né, existe a candidatura à presidência e à diretoria da ONG. Então, na verdade, nem sempre as mesmas pessoas conseguem ficar por causa de tempo, enfim. Como é um trabalho voluntário, as pessoas, né, acabam se dividindo um pouco, cansando um pouco, porque é um trabalho realmente cansativo e tem que ser persistente, né? Mas hoje nós somos em 12 pessoas. E como foi a sua entrada na associação? Há quanto tempo você já está presidindo a AJAPRA? Como presidente foi a partir de janeiro de 2012, mas eu já acompanhava a AJAPRA há um ano e meio atrás, através das feiras, né, compartilhando ideias e fotos via Facebook, né, acompanhava, enfim, eu sempre gostei de animal, eu sempre tive animais, né, então participar, né, da ONG foi, na verdade, uma terapia para mim, né, foi uma coisa que, como eu gostava muito, e claro, a gente sempre tem que pensar que a partir do momento que a gente assume, na verdade, a parte de voluntário, não é só, eu sou voluntário, você tem que realmente tirar um tempo do teu dia a dia, da tua semana, do teu dia, para se dedicar a alguma coisa da ONG, que seja responder um e-mail, enfim, postar uma foto, atender uma ligação. Mesmo assim é bem difícil, né? Porque todos os voluntários trabalham em horários normais e têm suas famílias, suas obrigações, e a gente acaba realmente nos dividindo nesse tempo. E o que realmente faz a associação? Qual é o trabalho da AJAPRA? O trabalho da AJAPRA é conscientização sobre a posse responsável, né? O que é isso? A conscientização da posse responsável é realmente mostrar e identificar para as pessoas, para a população, para quem, né, quiser saber, de que a partir do momento que uma pessoa, uma família decide ter um animal de estimação, qualquer ele que seja, desde um pássaro, um peixinho de aquário, enfim, ele tem uma perspectiva de vida, né, esse animal, ele tem suas limitações, ele tem seus deveres e seus direitos como animal. Então, a posse responsável nada mais é do que colocar na cabeça das pessoas do que hoje ter um animal de estimação não é como há 30, 40 anos atrás, que talvez você amarrava ele no fundo da casa lá e deixava. Hoje existem leis, né, que regem a proteção animal, e que hoje, mais do que nunca, os animais de estimação, eles fazem parte realmente como membros da família. Então, nós como ONG, como organização não governamental, a gente é bem paternalista nesse ponto, né, realmente de mostrar para as pessoas que você, tendo um animal de estimação, você tem um membro da família. Então, ele não é descartável, ele adoece, ele tem suas exigências da idade, né, então um animal hoje, um cão, por exemplo, de 10 anos de idade, ele é um senhor, né? Ele é um idoso hoje, né? Então, ele vai ter cuidados especiais, ele vai precisar de auxílio médico veterinário em algum determinado momento da vida, enfim, realmente essa responsabilidade, porque o que a gente vê muito, né? As pessoas, às vezes, pegarem um animal, adquirirem, adotarem um animal, naquele momento de impulso, e algum tempo depois, e isso não precisa ser 1, 2, 10 anos, às vezes meses depois, falar que não quer mais, né? Então, realmente, a função da AJAPRA hoje,
como ONG, é realmente esse tipo de conscientização. A gente, inclusive, né, tenta fazer trabalhos nas escolas, para as crianças, né, para que elas percebam, né, que a posse é responsável, porque às vezes a criança pede para o pai um animal de estimação, mas não é ela que vai cuidar do animal. Então, assim, para que os pais realmente fiquem cientes de que, a partir do momento que eles adquiram, então, esse animal, né, a pedido de filhos, das crianças e tal, é que eles saibam que o responsável por eles é o adulto, é o pai, é a mãe, né? Então, essa é a função da Japra. E as pessoas acabam confundindo o trabalho da Japra com o de um abrigo para animais? Todo momento. Essa é a parte, digamos assim, que às vezes a gente tem que ser meio pulso firme e às vezes até um pouco duro, né? Quando a gente responde, às vezes, algum questionamento para as pessoas, porque assim, os pedidos de ajuda através do nosso site ou do nosso Face, eles vêm como se as pessoas achassem que, primeiro, que nós não somos uma ONG, que seria uma obrigação de nossa recolher um animal, por exemplo, né, que está perambulando nas ruas da cidade. Então, a gente tenta orientar essa pessoa de que, primeiro, nós não temos abrigo. Né? Para falar a verdade, a Japra ela não tem nenhuma sede, né? A sede, na verdade, ela é uma sede fictícia, né? Que nós temos que ter uma sede no papel, mas assim, ela não tem uma sede com uma mesa, uma cadeira e uma secretária atendendo ligações. E um canil. E um canil, né? Não tem. Então, nós somos, a Japra somos esses 12 voluntários, né? Que cada um dos seus locais de trabalho, das suas casas, conseguem fazer alguma coisa e atender alguma coisa na comunidade. Então, o que acontece? A gente tenta explicar para essa pessoa que nos questiona que a gente não tem como ir lá resgatar o animal, ou então, enfim, né? O que a gente faz, né, nesse caso? A gente orienta, a pessoa entra em contato com a gente e fala assim, olha, tem 2 animais abandonados há 2 semanas aqui na nossa rua, os vizinhos estão alimentando, mas eles estão na rua com risco de ser atropelados e tal. Claro que a nossa vontade era realmente colocar eles dentro do nosso carro e levar para nossas casas, mas enfim, todos nós temos animais, todos nós já somos meio lares temporários de animais que já estão passando por esse processo de adoção, então não dá. Então o que a gente sugere geralmente para as pessoas? Olha, se você puder abrigar esse animal, e eu digo abrigar não só dando comida na calçada, abrigar mesmo, né, tirar ele da rua, tirar ele do perigo de ser atropelado, de ser maltratado, de ser envenenado, conseguir alimentar ele, né, e dar água. A gente tenta conseguir, através de uma campanha de doação e tal, castrar esse animal e levar para uma das nossas feiras que a gente promove. Então, e realmente direcionar esse animal para uma adoção, para uma casa que realmente vai cuidar dele, vai se responsabilizar por ele. Mas essa responsabilidade inicial tem que partir realmente dessa pessoa que está querendo ajudar, né? Mas que, enfim, né, tá procurando ajuda, mas não consegue ajudar. Então, quando a gente realmente fala com as pessoas, a gente chama elas para responsabilidade. Porque é muito fácil falar, olha, tem um animal aqui na rua, eu quero que vocês... Olha, eu passei por um animal e vi ele andando, perambulando na rua e eu avisei a Japra. Não adianta nada, né? Então, as pessoas, elas realmente confundem, né? Talvez por falta até de informação, a gente não culpa as pessoas, a gente realmente quer esclarecer cada vez mais. Oportunidades como a que vocês estão nos dando é ótimo, porque isso chega na casa de mais e mais pessoas para realmente abrir os olhos e falar qual que é realmente o objetivo da ONG, né? Mas todos os dias a gente é confundido realmente com um canil municipal. Que bom se tivesse um canil disponível. Na verdade, assim, Fran, o canil, a ONG, a Japra, eu vou falar pela Japra, apesar que a gente sabe que existem outras ONGs que também pensam dessa mesma forma, assim. O canil hoje, ele é um problema em algumas cidades, porque na verdade ele se torna um depósito de animais. Então vamos falar sobre o canil, daqui a pouco o TV Câmara volta já. TV Câmara Entrevista está de volta. Marcele, antes nós falávamos sobre o problema dos canis, não é mesmo? Então, como eu já havia comentado, os canis, na verdade, nós como uma ONG, nós somos um pouco contra, né, os canis em virtude, na verdade,
da superlotação, né? A gente conhece cidades aqui, catarinenses inclusive, que possuem canis aí com capacidade para 300, 500 animais e hoje estão com 1.800, 2.000 animais. Então, na verdade, acaba virando um depósito de animais e é muito triste. Quem já visitou um canil municipal sabe que é muito triste. Então, a Japra, ela quer continuar nessa ideia de que a gente talvez vai atender numa velocidade bem menor do que hoje uma cidade que tenha canil atenda, mas de que a gente tenha certeza de que esse animal que passou pela ONG, de alguma forma, consiga uma família legal e vá, né, viver até o fim da vida com essa família. É como então se o canil ele acabasse deseducando, né, fazendo um trabalho contrário ao das associações. Exatamente, porque na verdade as pessoas acabam achando, eu não quero mais um animal, eu deixo lá porque o canil vai resgatar. Então, do contrário, né, nós estamos aqui lutando para que as pessoas só tenham animais se realmente vão, né, irão cuidar deles. Então, na verdade, acaba deseducando, exatamente. Então, nós vemos diariamente diversos casos de abuso contra animais. Até a mídia divulgou recentemente um vídeo de um funcionário de uma pet shop no Rio de Janeiro espancando cães durante o banho. Marciele, por que você acha que isso ainda acontece num país que já tem leis de proteção contra os animais? Você acha que a maldade está na pessoa? Na verdade, eu acredito que se deve à impunidade. Né? Na verdade, as leis existem, né? É uma lei federal, inclusive. Então, as pessoas, o fato de ficar impune, não só com maus tratos de animais, mas vamos falar aqui no nosso país de impunidade com crimes até piores, né? A gente sabe aí de pessoas que já cometeram algum crime, dirigir embriagado, por exemplo, ou um acidente que mata, né, algumas pessoas e estava embriagado. A gente sabe que hoje, mas a pessoa é réu primário, né, e acaba respondendo em liberdade. Então, assim, a impunidade hoje é o maior motivo, né, de que as pessoas não se flagram e realmente acabam fazendo. E claro, a maldade, né? Hoje a gente sabe que existem as pessoas que gostam de animais, existem as que não gostam de animais. Mas essas que não gostam de animais, o que a gente pede é respeito. Né? Exatamente. Então, realmente assim, com toda a tecnologia, né, câmeras, hoje a gente é um Big Brother ambulante, a gente sabe que a gente anda nas ruas, a gente está sendo filmado, a gente sai, entra de alguma loja, a gente está sendo filmado e que, né, mesmo assim não coíbe assaltos a estabelecimentos e não vai coibir de repente esse tipo de coisa. Agora, a gente faz, em virtude dessa denúncia que ocorreu aí na mídia recentemente, a gente já recebeu outras, inclusive com vídeos mostrando maus tratos animais em pet shops. Então a gente até lança campanhas né, para que os donos de pet shops coloquem câmeras, né, que as próprias câmeras de segurança, às vezes, que asseguram a segurança do seu estabelecimento, possam filmar os funcionários e de que realmente só pessoas que realmente gostem dos animais vão trabalhar com isso. É como se fosse uma creche também. Mais ou menos, né? Às vezes as pessoas, os meus colegas, né, pessoais, falam, poxa, às vezes você exagera um pouco, né? E eu falo, olha, é da mesma forma. Hoje o meu animal faz parte da minha família e da mesma forma que você deixa o seu filho na escola, se a professora agredir seu filho, você também vai ficar indignado, revoltado. Então, é da mesma forma, porque uma criança é um ser indefeso, um animal também, né? Então, realmente é revoltante. E olha, por incrível que pareça, né, as pessoas têm usado as redes sociais para o bem, né? Então a informação ela chega muito rápido, ela é viral realmente, né? E o maior número de pessoas a gente teve assim no post colocado no dia que foi publicada a primeira. Que foi ao ar a primeira... No Facebook, né? A gente colocou no Facebook, a gente teve, assim, em questão de 45 minutos, 200 compartilhamentos, né? Que isso, assim, somando, trocando em miúdos, assim, foram mais de 20 mil pessoas que visualizaram o vídeo. Fora, claro, a televisão, né? Que abrange ainda um número ainda maior. Um vídeo terrível, né? Terrível, mas... Pouca gente teve coragem de ver, eu não tive. Eu vi porque eu tinha visto na televisão, já, né? Na TV aberta eu vi, então... Mas, enfim, a gente... E, assim,
ele está foragido, eu não sei exatamente se está com prisão decretada, mas enfim, quando a coisa vem a público, a gente sabe que a punição ela vem de uma forma ou de outra, mas a gente tem casos, né? Tem casos aí já que se passaram de né, pessoa com nível superior que espancou na frente da criança um outro animal, né? E a gente sabe que não aconteceu muita coisa com essa pessoa. Então, a impunidade hoje é o maior empecilho, realmente. Então, de que forma você acha que é possível combater estas agressões e os agressores? Olha, eu acho que conscientizar ainda mais e realmente fazer com que as pessoas denunciem, né? Porque isso só chegou a público porque uma colega de trabalho dele filmou porque estava indignada com a situação, né? Ela apresentou esse vídeo 5 meses depois do ocorrido, mas apresentou, veio a público, né? Então, o que a gente pede? Que as pessoas realmente, queira ou não, ela se envolveu de uma certa forma, né? Anonimamente, mas se envolveu. Então, assim, que realmente tomem partido, né? Porque não é porque eu vi o meu vizinho agredindo um animal ou deixando ele sem água e sem comida, entrar em contato com a Japra, que a Japra pode fazer alguma coisa. Você mesmo pode chegar lá e falar, olha, né, tá errado, né? Se você quer ter um animal, então cuida. Então, na verdade, as pessoas têm que realmente assumir um papel de defensor do bem, né? O papel do bem, porque você não está falando um absurdo, você está falando o que é certo, né? E o que a gente sempre fala, que ninguém quem não deve não teme, né? Então, é mais ou menos por aí. Se todas as pessoas realmente né, fizerem um pouquinho a sua parte, eu acho que a gente consegue abranger o maior número de pessoas. Pessoas más vão existir, enfim, mas acho que a gente vai conseguir abafar, né, banir isso aos poucos. Então, nós estamos falando de agressões aos animais e das pessoas que cometem estes crimes. Ainda bem que, em contrapartida, existem pessoas que respeitam os animais, que entendem que o ser humano não é melhor ou mais importante do que qualquer outra espécie do planeta. Marciele, nestes anos participando da Japra, tem alguma história emocionante que você tenha presenciado? Ai, tem várias. Tem várias, né? A gente, assim, acaba se envolvendo em algumas histórias, assim. A gente teve uma história esse ano de uma cadela husky siberiana, né? Uma cadela, pra gente até mostrar para as pessoas que o abandono não acontece só com cães que não tenham raça, né? Ele acontece com cães de raça também, né? Uma husky siberiana cega, né? Totalmente cega, porque ela tinha a doença do carrapato, então o ex-dono negligenciou, né, o auxílio veterinário e ela ficou com um glaucoma seríssimo nos olhos e não enxergava absolutamente nada. Ela foi abandonada, né, esse animal, e inclusive ela não foi abandonada em Jaraguá, ela foi abandonada numa cidade vizinha aqui de Jaraguá, e uma ONG dessa cidade vizinha enfim, postou a foto do animal, aquela coisa toda tentando ajudar, e a gente reconheceu que o animal era aqui de Jaraguá, porque a gente já tinha ido atender uma denúncia dela e tal. Resumo, né, da história, depois que essa ONG dessa outra cidade resgatou essa cachorra para tentar ajudar ela de uma certa forma, 3 dias depois do resgate, ela deu à luz a 3 filhotes. Então, assim, foi bem emocionante, porque até a própria veterinária que atendeu num primeiro momento para verificar, a gente ficou tão motivado com o problema dos olhos dela que ela até examinou, mas, enfim, é um cachorro grande, é difícil saber, né? Não é fazer um ultrassom que nem, né, no ser humano. E aí, poxa, criou, enfim, nós já arranjamos lares para todos eles, né? Tanto para os filhotes quanto para a cadela cega. Mas foi uma história bem, assim, que motivou e assim, envolveu muitas pessoas, porque envolveu uma outra ONG de uma cidade vizinha, e a história foi muito comovente pelos filhotes, né? Por tudo que a cadela deve ter passado, né? Poxa, né, ser mãe cega, ela não via os filhotes, né? E a história ainda não termina por aí, porque como ela estava fazendo um tratamento para a doença do carrapato, que é uma doença que não é contagiosa a outros cães, mas ela tinha que tomar um remédio muito forte, a gente teve que tirar os filhotes dela. Então ela não pôde amamentar. A gente achou uma ama de leite, uma outra cadela que tinha tido neném, né, filhotinhos para amamentar, e ela ficou sem os filhotes. Então, assim, foi uma dor irreparável, né? Pensa, você cega, abandonada, teve filhotes e não pôde ficar com eles. Então, assim, realmente foi, assim, uma história bem triste. Mas, assim, a gente fica feliz porque hoje ela está numa família que
a gente não tem o que dizer, é uma família que ama animais, tem outros 5 animais, inclusive especiais, tá? Animais ou cadeirantes ou animais com problemas de saúde e outro animal cego também. Então, assim, são pessoas realmente conscientes e que a gente sabe que ela vai ser o resto da vida dela, se ela viveu alguma tragédia até agora, o resto da vida dela ela vai ter felicidade. E como a gente sabe que os animais vivem no presente e não guardam rancor, né, do que aconteceu, então ela vai ser muito feliz, realmente. Ah, que ótimo. Então, TV Câmara Entrevista volta já. Não saia daí. Agora, em setembro, a Japra conseguiu uma grande vitória aqui no município, né? Os vereadores aprovaram o projeto de lei apresentado por vocês que regulariza a criação e a venda de cães e gatos no comércio aqui do município. Marcele, a partir do momento que o Executivo sancionar esta lei e ela entrar em vigor, o que vai mudar? Na verdade, vai mudar que os criadores, né, as pessoas que criam animais para comercializar, para venda, eles vão ter que se adequar a alguns critérios que estão previstos no projeto de lei, que é o tempo exato de desmame de um animal, né, as vacinas exigidas na hora da venda, o cadastro da pessoa que está vendendo e da pessoa que está comprando esse animal e a chipagem do filhote. Então, na verdade, o que é? Nada mais é do que a gente quer e realmente identificar tanto o animal quanto o futuro proprietário, né? O criador, ele vai ter que se adequar, sim, a algumas exigências de limpeza, exigências essas que vão ser fiscalizadas pela vigilância sanitária. Por quê? Porque os criadores de fundo de quintal, eles não estão muito preocupados com o bem-estar animal. Eles estão realmente preocupados em ganhar seus 300, 500 reais por filhote. E a gente sabe que hoje uma ninhada de um animal, de um cachorro, que seja até de pequeno porte, ele gera em torno de 4 a 5 em média filhotes. Então, né, nada mais certo, né, líquido e certo do que essa renda. Então, na verdade, assim, o empecilho que a gente está causando, na verdade, é para aquele que não atendia a norma. Porque aquele que já cuidava disso, ele só vai ter que fazer atender alguns critérios, que é um cadastramento junto à Prefeitura Municipal do município, né? E talvez esses gastos com a chipagem, tá? E com as vacinas, se ele não tinha, né? Que geralmente o pet shop ou a loja que comercializava os animais, ele já fazia, já vinha fazendo isso. A gente tem inúmeros aqui em Jaraguá que já estão extremamente adequados, né? Que não precisam realmente fazer nada, né? E tem aqueles realmente que vão ter que fazer. E, claro, a gente vai contar com as denúncias, né, das pessoas que a gente vai ficar sabendo que estão tirando crias, né, para comércio sem estar atendendo essas exigências. As pessoas entraram em contato com a Japra, muitos, logo após a aprovação do projeto de lei, perguntando, tá, mas e se meu cachorro, né, cruzar e, né, dar filhotinhos, o que eu vou fazer com eles? Eu falei, você pode doar. Né? A doação não faz essa exigência, né? Claro que a Japra hoje, ela prega a castração, a esterilização do animal para que não venha surtir nenhuma ninhada indesejada. Mas, caso isso for inevitável, você pode doar os animais. Então, na verdade, é isso que a gente prega. E vocês obtiveram o apoio desses estabelecimentos para elaborar o projeto? Em 100%. Os estabelecimentos que estão corretos, é aquela velha, né, máxima, né? Quem não deve não teme. Primeiro porque a gente acredita, e eles também acreditam, que vai parar com o comércio clandestino, que é o quê? O comércio clandestino são criadores que eles não atendem essas exigências de tempo de cio entre um cio e outro. Por exemplo, ninhadas entre entre animais da mesma família. Por exemplo, a cruza de uma fêmea que é mãe de um macho. E isso trazem doenças genéticas. Essas doenças genéticas, hoje a gente sabe que uma doença genética muito comum é a sarna demodécica, que é uma sarna, é um problema de pele que não é transmissível a outros animais, mas o animal nasce com ela e ela não tem cura, né? Então, assim, o animal nasceu com esse problema, ele está lá na vitrine para ser vendido, ou está lá na casa desse criador para ser vendido, ele vende, esse animal adulto vai manifestar a queda de pelo e esse animal vai ser abandonado, porque a pessoa não vai querer cuidar,
entendeu? Então, na verdade, assim, é para evitar esse tipo de ocorrência. E, olha, pasmem, tá? Mas existem muitas ocorrências no nosso município de ninhadas com problemas, tá? Porque os criadores não se atentam a isso daí e acabam assim, um filhote com problema, acaba vindo outros 5 e aí esse problema vai passando e quando a gente vê o problema está bem maior. E por que o projeto ele cita exclusivamente a criação e a venda de cães e gatos e deixa de fora as outras espécies que também são comercializadas nesses estabelecimentos? Então, na verdade, assim, a gente tinha que começar por um lugar, né? E hoje, como a gente sabe que é muito comum, né? Hoje, eu tenho um cãozinho de uma raça X e eu queria achar um machinho da raça X também para poder ter filhotinhos, né? Então, como a gente acha que é muito comum isso, a gente teve que começar por um caminho. Como o negócio vai ser novo aqui no município, já existem em cidades como Curitiba, São Paulo, né? Então, isso já está valendo lá, né? A rotina já está valendo lá. A partir do momento que tiver em vigor, que tiver rodando, que a fiscalização esteja acontecendo, aí a gente pode tranquilamente passar para outras espécies que talvez não tenham uma incidência tão grande, mas que acontece também. Então, a gente teve que começar de um lado. Como a gente não é muito grande, a gente não somos em muitas pessoas nesse primeiro momento, a gente teve que dar um pontapé inicial. E foi, inclusive, por isso que eu acho que foi aprovado, porque a gente começou de pequenininho para justamente ver a coisa ganhar força. Marcele, você é contra o comércio de animais? Não, eu não sou contra o comércio de animais. Nós somos contra o abuso do animal. Então, na verdade, o comércio de animais, ele dentro das normas, né, dentro dos critérios de bem-estar do animal, ele pode ocorrer sem problema nenhum. Né? As pessoas podem, sem problema algum. Eu já visitei canis de criadores que, olha, é mais bonito que a minha casa. Né? Enfim, é mais organizado que muitos outros lugares que eu conheço. Então, assim, nós não somos contra. Claro que uma ONG é a favor, sim, da adoção. Né? A gente prega isso, a gente difunde a ideia de que adotar é tudo de bom, que além de você estar adquirindo o animal na adoção, você está dando a oportunidade dele ter uma vida diferente. Mas nós não somos, em hipótese alguma, contra o comércio, desde que ele aconteça pensando no bem-estar dos animais que estão envolvidos no processo. Aqui em Jaraguá do Sul, qual é o maior problema em relação aos animais? Quais as situações que vocês mais se deparam? O abandono. Né, o abandono e os maus tratos. E aí eu falo em maus tratos quando a gente comenta assim, o dono que tem um animal, né, o animal às vezes já está há 2, 3 anos com ele. E eu acho que o encanto de ter o animal, ele se perdeu, né? Ele era filhote, ele brincava, vivia dentro de casa, de repente ele cresceu, ele estragou um jardim, ele cavou um buraco, ele mordeu um tênis, um sapato, né? E aí ele vai para uma corrente, né? Então, assim, corrente curta, e isso está previsto em lei, é maus tratos, tá? O animal, ele tem que ter espaço para se exercitar, né? Seja ele que, né? Eu não tenho meu espaço cercado, seja ele num cabo de aço aí de 10 metros de distância, tá? Ele tem que ter um abrigo, né? Uma casinha, enfim, um abrigo do sol, da chuva, do frio. Ele tem que ter água limpa e alimento. E a gente encontra muita gente, muitas residências de Jaraguá do Sul, às vezes não só com um animal, com 2, 3, 5 em condições totalmente deploráveis. Animais doentes e que a pessoa, pois é, eu vi que ele estava machucado, ele voltou machucado para casa aí, mas eu achei que era, né? Eu achei, mas não deu o atendimento que precisava. Então, assim, o abandono e os maus tratos. E pasmem, né? Jaraguá do Sul é uma cidade com uma renda per capita enorme, com acesso a muita informação e nós temos muitas ocorrências aqui em Jaraguá. Muitas mesmo. A gente até pede, né, a população quando ela nos procura, porque a gente não consegue atender todas, que realmente vá lá, conversa, mas é meu vizinho, não quero... Pois é, mas enfim, a gente também, né, com o trabalho do dia a dia não consegue atender a todos. Mas realmente assim,
A gente tenta sempre com uma boa conversa, né, amenizar. Às vezes é falta de informação mesmo. Às vezes a pessoa fala, olha, realmente eu tô sem tempo, né? Antes eu ficava o dia todo em casa, agora eu trabalho, mas olha, o cachorro não tem culpa, né? Então o animal não tem culpa. Então, realmente assim, a gente, com uma boa conversa a gente acaba resolvendo. Mas é difícil. Às vezes a população fica mais preocupada em saber quem denunciou do que se o animal está bem ou não. E o setor de zoonoses da prefeitura, ele realmente funciona? Sim, o setor da prefeitura de zoonoses aqui de Jaraguá, ele é um pouco limitado, tá? Porque o contrato prevê alguns quesitos de atendimento. Então, o que o centro de zoonoses ele consegue atender? Ele consegue atender animais atropelados, né? Machucados, né? Realmente atropelados, animais que apresentam algum perigo, animais bravos, né? Soltos na rua, animais que possam transmitir algum tipo de raiva, né? Ou doenças, enfim, ou morder alguma pessoa, né? Ou uma criança na rua, e animais que possam passar algum tipo de zoonose. O que é essa zoonose? São doenças que são transmissíveis ao homem, né? Que dentre elas a raiva, a sarna, né? Que é uma doença transmitida. Então, eles conseguem atender esses animais, né? Através de um 0800 que possui na prefeitura, né? Que através da ouvidoria da prefeitura você avisa que tem um animal lá atropelado na rua, daí a zoonoses faz essa triagem, vê que realmente o animal não tem dono, que ele é errante realmente e captura esse animal, trata, castra, faz a chipagem e coloca num programa que eles têm mesmo próprio da prefeitura para adoção. A gente troca muita figurinha entre o pessoal da zoonose, porque ele tem nos apoiado muito, né? Até porque, assim, difundem também a ideia da castração, enfim, gostam de animais também, né? Mas, assim, como não existe um canil, até porque não é a ideia de existir um canil, então acaba também sendo limitado no atendimento que ele faz, né? E assim, a gente não pode esquecer que o animal que está na rua, não é culpa do animal dele estar na rua. O animal que está na rua, ele é culpa de um humano que abandonou ele ou deixou ele fugir. Então, a gente não pode transferir a responsabilidade é de alguém. A gente só não sabe quem, né? Mas é de alguém. Marcele, para encerrar, quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter com o seu bichinho de estimação para garantir o bem-estar e a saúde dele? Olha, independente do tamanho do animal, né, que ele tenha um espaço, né, para poder se locomover, um abrigo para que ele possa, né, uma caminha, uma casinha para que ele possa se abrigar se for fora de casa, né, do sol, do frio, do vento, né, da chuva. Água limpa sempre e abundante, principalmente no nosso verão aqui da nossa região, sabe? É bem triste ver um animal com sede. E o alimento, né? Não privar ele de alimento, né? E claro, carinho, né? Por mais que a gente, às vezes, tenha eu quero um animal para guarda, né? Mesmo que ele seja para guarda, o dono dele, ele espera o contato humano do dono, né? Nem que seja lá, né, uma brincadeirinha por dia lá, mas ele espera isso. E tu pode ter certeza, né, que se você der isso pro animal, você tem um animal, um amigo fiel, né? E você vai ter sempre um animal saudável. Então é basicamente isso. Bom, eu gostaria de parabenizar a JAPRE e todos os seus voluntários por esse trabalho tão importante que é a defesa dos indefesos, né? Marcele, a JAPRE aceita doações, né, de produtos para animais. Vocês também têm uma conta bancária disponível para arrecadação de recursos. Quem quiser ajudar, deve fazer o quê? A gente tem o nosso site, né, www.ajapra.org.br. No site você vai encontrar todas as informações, todos os trabalhos, eventos da ONG, tá? E nós temos um link no próprio site do PagSeguro, né, que você pode doar sem sair de casa. Né? Qualquer quantia em valor, a partir de R$1, né, você pode fazer a doação. Nós temos alguns cofrinhos, né, distribuídos em alguns estabelecimentos em Jaraguá do Sul. Lá no nosso site tem quais são os estabelecimentos, né? Você pode ir lá botar sua moedinha, seu troco, ou até valores maiores também, né? E assim, a gente
consegue hoje, através da nossa página no Facebook, atingir muitas pessoas com campanhas específicas, de ração, por exemplo, que aí a gente coloca pontos de recolhimento na cidade, né? Ou até mesmo tem pessoas que falam, olha, eu gostaria de doar um valor maior, eu gostaria de falar pessoalmente com vocês. A gente manda uma mensagem, manda um e-mail e conversa. Então, a gente está aberto realmente, tá? A qualquer tipo de doação. Hoje a Japra vive de doações, né? A gente só não consegue fazer mais porque a gente acaba não tendo recursos financeiros, né? E independente disso, independente da doação, se a pessoa não, eu não tenho como fazer alguma doação, mas quer vir participar das nossas feiras, dos nossos eventos como voluntário, atendendo uma denúncia, indo fazer uma visita de pós-adoção, entre em contato com a gente através do nosso site, tem lá o contato, ou do nosso e-mail, que é ajapra@japra.org.br, e se disponibilize. A gente vai entrar em contato e quando a gente realmente precisar, né, que a gente sempre está precisando, a gente vai conseguir contar com essa pessoa. Muito bem, Marcele, muito obrigada por ter aceito participar do nosso programa. E é isso aí, o TV Câmara Entrevista volta na semana que vem com mais um convidado especial.